de gente. E os evangélicos atuais são todos gente do Velho Testamento. Assiste os cultos da Universal, vê quantas vezes você ouve falar em alguma coisa sobre o ensino de Jesus. Nada. É mais a O proibição. Macedo me disse, eu tive umas 5, 6 conversas pessoais com o Macedo, nos anos 90, 1990, 91. Ele queria entrar numa organização que eu estava criando, chamada Associação Evangélica Brasileira. Aí eu falei, desculpa, Macedo, essa organização está sendo criada por tua causa, cara. Por causa da perversão que você fez do evangelho, que a população brasileira não sabe mais o que é evangelho, nem o que é Teoria a tua superstição prosperidade, e tudo isso aí, essas loucuras. E aí, conversando com ele, ele me disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você prega é certo, mas não dá certo, porque não traz grana. Por isso é que na minha igreja é proibido falar de Jesus. O quê? Tá lá. Jesus Cristo é o Senhor, mas é só naquela placa. Lá dentro, você não vê nem quase terminarem uma oração dizendo em nome de Jesus, ainda que o cara tenha pedido a coisa mais estapafúrdia, mais louca do mundo. Não, ele diz que é porque Jesus dá azar, Jesus só induz à cruz, ao sofrimento, ao sacrifício, à abnegação, à renúncia, à pacificação. Então, Jesus não dá certo. Como assim? Tanto é que não deu. Mataram e teve lá a ressurreição, mas eu não estava lá. Você estava? Então, é um grande negócio que, usando o nome de Jesus, atrai evangélicos, católicos, espíritas, afrodescendentes, porque o nome de Jesus é mais ou menos comum. Fala mais no demônio do que Jesus. Mas lá é só demônio. Por quê? Porque atrai? Porque atrai, porque é superstição, porque é imediato, porque é instantâneo. Trabalha com medo. Com medo, com a culpa. Com a culpa. E você só ganha se fizer 30 dias de doação, ou 60, ou 90, novenas. Se você quebrar um dia a doação, você tem que voltar para o início da fila. Não acaba nunca de entrar dinheiro ali por causa dessa superstição das pessoas. De certa forma, só o povo do Evangelho, de Jesus até Constantino, é que viveu de outro modo. De Constantino para cá, nós tivemos o cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus. Você tem gente de Jesus e gente do Evangelho no cristianismo. Tá. Mas o cristianismo em si é a negação do que Jesus ensinou. Você vê o pobre do Papa Francisco, o sacrifício que está fazendo lá para parecer com Jesus. Até para tirar um anel pomposo, o cara tem dificuldade. Da tradição. Tradição. Né? Ele está ali fazendo das tripas coração para ver se diminui o gap entre a Cúria, o Vaticano e a instituição católica e o Jesus do Evangelho. Pelo menos nele ele quer que Jesus seja visto, na sua simplicidade, na sua ternura. Mas o gap é enorme. O Cristo que disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, se você quer me seguir, você tem que estar preparado para as consequências. Ele não está presente em nenhum desses ministérios aqui. O cara vai de jatinho, avião, helicóptero, carros poderosos, contas bancárias extraordinárias. Quando eles estão falidos, eles estão riquíssimos ainda. Não tem nada a ver com Jesus. O que eles ensinam é ódio, é raiva, é preconceito, é intolerância. Então, tem que passar pelo crivo de Jesus, não só o Velho Testamento, mas o próprio Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo era um homem dos dias dele tentando fazer tudo para fazer os cristãos greco-romanos e judeus virem para o Evangelho. Mas uma das coisas mais difíceis de se quebrar é a cultura, especialmente a cultura religiosa. Então, por exemplo, eles viviam num mundo de escravos, de donos de escravos, de mulheres objeto, que tinham que ser seres subservientes,
homens completamente truculentos, maltratadores de esposas e proliferadores de mulheres e de casa ou de todo mundo, estava a serviço, concubinas e tudo mais, filhos assim que tinham vínculo genético, mas não afetivo na maioria das vezes. Então Paulo vem e ele repete isso: em Cristo não há nem homem nem mulher. Isso em si, hoje em dia, já devia acabar com essas 50 tons de gênero que a gente tem por aí. Em Cristo não há nem homem nem mulher. É igualdade total. E não há. E o que quer que esteja entre eles. Se não há homem nem mulher, o que é que há então? O que tem que haver é ser humano, gente boa. O que tem que haver é fraternidade. O que tem que haver é acolhimento. O que faz um homem homem é ser humano. O que faz de uma mulher mulher não é pepeca, é ser humana. E é isso que faz da gente quem a gente pode se tornar, embora muitos de nós não sejamos ainda. Sejamos só projeto de um desejo. Em Cristo não há nem escravo, nem liberto, nem senhor. Ele vai dizendo, em Cristo não há sexismo, em Cristo não há gaps sociais, econômicos para serem validados e fixados como imutáveis, e em Cristo não há etnicismos, supremacismos étnicos. Não há arianismo, não há supremacismo branco, não há nenhum desses orgulhos. Todos os seres humanos deveriam ser só humanos. Aí ele diz, não há hebreu, não há judeu, não há grego, não há romano, não há celta. Ele cita uma quantidade enorme de etnias. Sem Cristo não existe nada disso, ele é o Cristo universal, e de todos os seres humanos, de quem quer que creia. Aí, sobre gênero, em Atos 8, tem uma história singela, mas linda, a meu ver, de um cara que vem da Etiópia, que era chefe do tesouro de Candace, rainha dos etíopes, e que vai adorar em Jerusalém, porque Salomão fez filhos etíopes com a rainha de Sabá. E isso é verdade, não é lenda. E a rainha de Sabá foi com o filho que ela teve de Abraão, que alguns botam o nome de Menaleque, para a Etiópia. Tanto é que a Etiópia, depois de Israel, é o lugar da terra com a maior tradição judaica planetária. E aí tem tabernáculos, tem arcas da aliança, tem tudo de 3.000 anos atrás. E aí, conclusão, os próprios judeus do rabinato reconheceu que os negros etíopes, os felachas, eram descendentes de Salomão, portanto eram judeus. Se você chega em Israel nos últimos 35 anos, está cheio de judeus negros servindo ao exército, são judeus de fato. Então, quando ouve Paulo dizer que não pode ter esse etnicismo de nenhuma natureza, isso recai sobre as políticas mais contemporâneas. Não é? O Trump, com o seu supremacismo branco. Aqui no Brasil, não se diz que é supremacismo branco, mas são supremacismos morais, religiosos e de outras naturezas que em Cristo não há. Paulo, no entanto, mesmo dizendo isso, ele diz, bom, eu lido com esse mundo real. E aqui tem escravo e tem senhor, tem isso e tem aquilo. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Tem gente com 2 mulheres, com 3. Aí, nesse último caso, ele ensinou os caras, quem fosse ser pastor ou bispo da igreja, tinha que ser marido de uma só mulher. Porque na congregação de gente que tinha se convertido dos movimentos pagãos anteriores, tinha gente com 2, com 3 ou com 4 mulheres. Ele não queria destruir famílias. Então, ele diz, cuide bem da família que você trouxe com você. Agora, nós estamos apresentando um novo modelo familiar
E o bispo é a referência. E ele tem que ser marido de uma só mulher para constituir uma família singela, que é o que a gente gostaria de ver, que foi como Jesus ensinou, foi uma família singela. Pode ser de homem com mulher, ou pode ser... Jesus mesmo acabou com a história do DNA na família. Não lembra quando Maria, lá em Marcos 3, ouviu dizer que Jesus estava curando todo mundo na região da Judéia, e os irmãos malucos com ele? Aí ela disse, vamos prender esse menino. Está lá em Marcos 3, o pessoal que não quer ler. Vamos prendê-lo. Aí saiu Maria com os irmãos de Jesus, corda, tudo mais. Chegaram, estava Jesus dentro de uma casa com uma multidão do lado de fora e um povo dentro. Aí vem alguém lá e disse assim a ele, tua mãe tá aí. Tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando lá fora. E já com aquele tom, né? Cuidado, cara. Aí ele falou, o quê? Aí o sujeito disse, tua mãe e teus irmãos. Ele disse, minha mãe e meus irmãos? Meus irmãos são esses e minha Olha mãe... aqui, ele diz, e o texto de Marcos dizia, olhando ao redor, em cada um disse, eis aqui minha mãe, minha irmã, meus irmãos, porque minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus e a praticam. Caramba. Na cruz, quando ele está morrendo, só tinha um discípulo ali perto, que era João, o mais novinho. E Maria, com algumas outras mulheres. Mulher sempre encara muito mais a pesada, né? Exatamente. Na hora que aperta são as mulheres. Parto da cruz, é a mulher que fica. E João estava ali, meio do ladinho de Maria. Aí Jesus, de cima, assim, quase sem conseguir falar, falou para Maria, eis aí o teu filho. E olhou para João e disse, eis aí a tua mãe. E o texto de João diz que daquele dia em diante João a tomou como mãe e a levou para sua casa. Caramba. E a tradição diz que eles estão sepultados, Maria está sepultada lá entre Éfeso e Mileto, na Turquia. Esse é, obviamente, a sepultura é uma tradição, mas a história é fática, de que João... e ela tinha um monte de filhos e filhas. Então, Jesus quebrou o dogma da paternidade por DNA. A gente é pai e mãe de quem a gente ama e de quem ama a gente. Então, acaba essa história de que, hoje em dia, com engenharia genética, acabou a história do esperma e do óvulo. Você faz in vitro, você faz do jeito que você quiser e daqui a mais 10 anos você vai fazer com sangue, você vai fazer com qualquer coisa. Já não será mais o gênero físico, orgânico, que vai determinar a possibilidade de que surjam famílias de outro tipo e de outro modo. E quem não estiver preparado para viver no mundo nessa natureza, vai virar evangélico troglodita, como a gente está vendo agora, nesses dias, essa expressão nefasta de obscurantismo que os evangélicos estão praticando. Qual a expressão? Essa, o cara apoiar o governo Bolsonaro. Achei que era uma expressão que estavam... Não, apoiar um negócio desse. Estão comprando armas. Eu tenho visto teólogo presbiteriano dizendo que não só tem arma, mas está pedindo porte. Caramba. Pô, eu estou vindo aqui nos anos 90 de campanha de desarmamento, que eu comecei no Rio com Betinho. E desarmamos um monte de gente, tráfico me deu a R15 como símbolo de boa vontade, que não queriam. Os caras dizendo, por que não legalizam isso tudo que acaba essa guerra? E eu tenho opiniões consideradas muito heterodoxas a esse respeito. Eu não creio que essa guerra contra o tráfico vá ser jamais vencida. Eu acho que ela nem foi feita para ser vencida. Não, ela foi feita para ser mantida. Perpetuada, claro. Para trocar, como a bebida alcoólica nos Estados Unidos, na década de 30, atingia a elite. Então, eles pegaram o mesmo ban da legislação americana e jogaram em cima da cannabis, que era cultivada amplamente, sem nenhum problema. Eu vejo documentários aí do tempo da Rainha Vitória, com o narguilé fumando cannabis. A Elizabeth novinha também. Todo mundo.
Aí de 1930 para cá, Virou. nos Estados Unidos, especialmente, porque a Europa nem entrou tanto nessa Essa obsessão, mas nós aqui no subdesenvolvimento latino-americano compramos um problema que diminuiria em 90% se nós não tratássemos isso como uma questão de segurança e sim de saúde pública. É. Porque tem uma conta que eu não sei se o Mandíbula tem de cabeça ou de acesso à internet. Ele pode ver aí. Olha só, Mandíbula. Veja, mais ou menos, quantas pessoas morrem por ano de overdose de drogas no Brasil. E depois veja quantos são mortos na defesa da droga no morro Tá. e quantos são mortos no ataque de segurança da polícia. Entendi. E você vai ver que a soma é muito, muito, muito maior do que o problema que eles estão pretendendo evitar. É como você pegar um camelo para lutar contra um mosquito. Mas todo mundo sabe disso. O problema é que a religião não deixa passar no Congresso Nacional. Porque se fosse uma questão de matemática social, Era fácil. era fácil, é só ver o que é que mata mais e o que é que mata menos. Então vamos matar menos. Vamos fazer menos gente morrer. E vamos educar as próximas gerações, porque também isso não muda do dia para a noite. Claro. Então, vamos educar, vamos conversar, faz disso matéria de aula, ensina, começa. Aí você vai a Amsterdã, você vai ao Arizona, vai ao Colorado, vai hoje na Califórnia, e está tudo normal. É boutique. Não virou. Você chega lá e não criou nenhum não virou problema. Um apocalipse zumbi. Não criou. Nem cria. O que cria é a proibição. É Moisés, de novo. É o Velho Testamento. Mas eu queria voltar para a linha temporal só para entender que aí vem essa instituição. Ou institucionalização. Isso, institucionalização da igreja até o ponto que aquele rompimento do protestantismo. Falar, tá tudo errado e acontece essa cisão. Por que acontece? Em que ponto acontece? Aconteceu naquele tempo, no século XVI, porque a Igreja Católica tinha se tornado uma espécie de universal do Reino de Deus há muitos anos. A Universal não está fazendo nada senão repetir o catolicismo. Ali tem um pouco de catolicismo medieval, tem um pouco de cada coisa, tem um pouco de espiritismo popular, tem um pouco de espiritismo kardecista, só não tem a reencarnação, mas tem vezes que você vê os pastores de branco dando passe, essa coisa. Tem tudo ali. Aquilo é uma amálgama das mais sofisticadas do ponto de vista sincrético. Então, no século XVI, a Igreja Católica estava vendendo perdão de pecados. Os indultos. E os indultos, as indulgências. E aí era só rico que comprava e era para construir a Basílica de São Pedro, para terminar com glória e pompa. Lutero era um teólogo católico, versado em hebraico, grego, estudioso, professor na universidade, e um cara que lia os textos do original, via aquilo tudo e dizia, não, isso não faz sentido. Ele não era um cara do Velho Testamento, embora fosse profundo conhecedor, mas ele era um cara que dizia, olha, se a palavra de Jesus for falada, nem que seja por um cachorro, a palavra é de Jesus. Então... Porque nas igrejas não se incentivava as pessoas a lerem o Novo Testamento. Não, e nem a maioria não sabia ler. Quando ele traduziu, quando ele rompeu com a igreja, ele foi rompendo devagar, não foi também do dia para a noite. E ele tentou mudar de dentro primeiro. Tentou começar de dentro para fora. Quando ele viu que não dava, e aí começaram a persegui-lo para eventualmente tirar-lhe a vida, o que aconteceu foi que ele disse, não, eu vou traduzir o Novo Testamento e vou traduzir a melhor versão que eu consiga e para o alemão e vou botar na mão dos que sabem ler. Recebeu uma ajuda política enorme de príncipes que tinham interesse na ruptura com o antigo Sacro Império Romano, que dominava até a Inglaterra,
Todo mundo queria romper, mas não tinha meios de romper. Entendi. E aí o Lutero foi uma razão extraordinária para o rompimento. Tinha transfundo de natureza política. E econômica. E econômica. E de poder, até de banalidades. Tipo, tive um filho com uma mulher que é estéril. Quero ter outra mulher. No catolicismo não podia. No protestantismo, Lutero mesmo, logo que se libertou, casou. E ele não tinha tanto problema assim com um cara namorar uma menina e comer ela. Ele não tinha esse problema todo. Ele dizia, sexo é uma coisa muito linda, muito boa. Agora, como você é responsável, você não quer fazer filhos sem paternidade, sem cuidado, eu aconselho a que todos se relacionem com isso em mente. Você lê isso nos livros de Lutero, você lê nas conversas dele com Melanchthon, e é tudo tão claro. Aí, pois bem, houve a ruptura, ele tinha razões originais não políticas, ele queria, o olhar dele era genuíno, espiritual, né? mas o pessoal utilizou o que quis e ele viu que aquela utilização pelo menos protegia. Aí teve todo um trabalho de alfabetização na língua alemã e aí coincidiu com Steve Jobs, com Gutenberg. O Steve Jobs da época. Da época. Com Gutenberg, ó, imprimindo, fazendo o livro todo amarradinho, distribuindo nas comunidades e o pessoal aprendendo a ler. Aqui, agora eu tô lendo o que o padre estava falando. Eram iPads. Não era bem assim o que está escrito aqui. O cara estava lá com o iPad dele. Mas ele dizia que cada um tinha que ler e ter a própria interpretação, é isso? Ele dava... uma das doutrinas do protestantismo é o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, o direito de cada pessoa ler e interpretar. O que era insuportável para a estrutura. De uma porta que era o sacerdote. Só através dele. E qualquer interpretação fora dele, se não coincidisse com a dele, era um equívoco. Era uma heresia. Total. Então, meu Deus, foi uma heresificação total da Europa. Mas como foi esse impacto? Teve uma... Mudou tudo. Mudou tudo. A ciência. É? A Igreja Católica perseguia a ciência. Até então. Matava. O protestantismo era científico. Tá. O protestantismo ensinava que toda ciência verdadeira era de Deus, assim como toda escritura inspirada era de Deus. E que Deus tinha escritura inspirada em letras, num livro, e tinha palavra inspirada no exemplo e na vida, e tinha a palavra universal, que só era entendida nos seus oráculos quando a gente entendia a ciência física, biológica e as ciências da época, né? Se fosse hoje, seriam todas as ciências. Todas têm sua contribuição. Vem os anglicanos, o puritanismo, começa a dividir. Da reforma luterana vieram os reformados da Suíça, João Calvino e os companheiros de reforma suíça, e John Knox, vários outros, Teodoro de Beza, que vieram daquele caldo. Aí, com a mesma ideia. Com a mesma ideia. Vieram os anabatistas, de onde procedem os batistas, que tinham uma doutrina um pouco diferente. Eles não davam tanta ênfase na soberania de Deus e mais no livre-arbítrio humano. Batizavam também por imersão, que é um diletantismo só. E os outros batizavam, como na Igreja Católica, por aspersão, que é um modo de batizar mais anual, na Europa toda, porque para batizar por imersão na Europa só no verão, né? E já por aspersão não, dá para batizar o ano inteiro. Então era uma coisa muito mais aculturada nesse sentido. E aí depois vieram os anglicanos por causa lá do estudo e das rupturas que foram provocadas por razões que não passavam do pinto e da pepeca. A maior parte delas. Depois houve outras razões de natureza política, econômica e tudo mais.
Mas o que startou o processo era a liberdade do rei de ter tantas mulheres quantas ele pudesse ter até gerar um filho. E a igreja percebeu que estava perdendo poder e aí vem a Contra-Reforma. Como que ela reage? Ela reagiu. A reforma protestante, num certo sentido, salvou a Igreja Católica medieval. Ah, senão ela ia sucumbir Ela totalmente. ia sucumbir àquilo ali. Ah. A Igreja Católica que você tem hoje não tem mais nada a ver com aquela Igreja Católica medieval. Ah, é? Não tem, ela é outra. Ela é científica, ela tem seus centros de astronomia, de estudo genético. Era em latim antigamente, não era? Era de costa para o povo. De costa para o povo? Em latim, não era para ninguém entender nada. E a missa não tinha mensagem, ela era só um rito onde Cristo morria de novo. E era uma morte e ressurreição de Jesus. Não tinha pregação. Não tinha. O povo ia para casa, só tinha tomado uma hóstia e recebido uma aguinha na cabeça, porque o padre também é quem tomava, o sacerdote é quem tomava o vinho. Caramba. Então não tinha conexão. A reforma protestante gerou a contra-reforma e a contra-reforma acabou salvando a Igreja Católica. Na medida em que perseguiu os reformados, eles, ao darem tanta ênfase nos reformados, eles foram se repensando de dentro para fora. Entendi. Não viraram o que Lutero e outros gostariam que fosse, porque tem um monte de coisas que continuam idênticas. O celibato do sacerdote, o ministério exíguo das mulheres, uma quantidade grande de outras coisas, esse negócio... De santos e imagens. Imagens, adoração e tudo mais. O protestantismo, eu brinco dizendo que ele não foi algo tão radical quanto deveria ter sido, porque se ele fosse radical, ele não seria uma reforma. Eles estavam fazendo o que Jesus disse que era para não ser feito. Jesus disse que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Jesus não era reformista. Jesus diz que ninguém põe vinhos novos em odres velhos. No primeiro caso do pano, é porque o pano novo vai romper o cerzimento do pano velho e vai ficando cada vez maior o buraco. Reformista. E o odre é porque a temperatura de gosto, de fermentação do vinho velho já estava acomodado com o couro do odre velho, que era assim que se guardava vinho em couros. Se você botava um vinho novo, sem o tempo de fermentação no vinho velho, ele corroía o odre, arrebentava, você perdia o odre e o vinho. Ele disse, olha... Ninguém que, tendo provado do vinho velho no odre velho, vai achar que o vinho novo é bom. A gente tem que servir vinho novo para quem está começando o paladar agora. E quantos cheguem de lá para cá, bom, mas não pode impor, porque eles não vão nunca concordar. Esse é um axioma interessante. E então a reforma protestante, o primeiro pecado foi se auto-intitular de reforma, o que eu chamo de dieta. E não é à toa que teve a dieta de Worms. Dieta de? Worms, que era um refazimento das estruturas doutrinárias dessa... Um remendo. Um remendo. Tira isso, sai, isso tira, isso fica, isso sai, isso tira, essa coisa toda. Então, eu digo que o protestantismo é um cristianismo submetido a uma dieta. Entendi. E que nem foi violenta, foi só de algumas coisas. Hoje em dia, a Igreja Católica mais popular está infinitamente mais parecida com uma igreja protestante do que em qualquer outro tempo anterior. Eu fundei recentemente com uns amigos uma fraternidade chamada Fraternidade do Evangelho. E aí tem lá bispos dos mais respeitáveis do protestantismo, e tem gente da Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, de todas as denominações, da Brasil para Cristo, que é a única igreja pentecostal totalmente nacional, né? Autóctona mesmo.
tem vários grupos luteranos, tem anglicanos, tem episcopais, presbiterianos, batistas, congregacionais, tem um monte de líderes respeitabilíssimos, que não são esses malucos que estão com o Bolsonaro. Eu estou fazendo isso para que o povo brasileiro volte a ter uma alternativa a ouvir uma voz cristã de bom senso, sem ser essa loucura que está aí, negacionista. E também um monte de padres, amigos meus. Ah, é? Ontem mesmo eu liguei para o meu querido Dom Mauro Morelli. Falei, Dom Mauro, a gente já trabalhou juntos no tempo do Itamar Franco, no Conselho de Segurança Alimentar da Presidência da República, com o Betinho e tudo, e ficamos amigos. Aí ontem eu liguei, expliquei o projeto, ele, amém, aleluia, glória a Deus, Caio, a gente está precisando disso, porque nem a nossa institucionalidade, ele estava se referindo católica, nem nenhuma de vocês serve mais para nada, são modelos ultrapassados. O modelo é esse que você está propondo aí, de fraternidade e de amor. Se não for assim, é melhor desistir da parada. E eu falei, não, é assim que será, já tem um monte de outros padres dentro, e padres que eu não me diferencio deles. Na fé, na consciência, no amor, na prática. O Fábio de Mello é um grande amigo meu, com quem a gente faço lives às vezes com ele, a gente se fala ao telefone para lá e para cá, amizade profunda, muito mais amigo do que uma quantidade absurda de pastores. Entendi. E muito mais comunhão espiritual, de consciência. Quer dizer, eu não tenho problemas com o que ele crê, eu não creio, nada disso. Claro. Então, é uma longa história, talvez seja uma das mais longas histórias da humanidade, com as suas reentrâncias e labirintos. Como que do protestantismo assim surgiram as igrejas que a gente vê do pentecostal, neopentecostal? Surgiu da interpretação dos dons espirituais ensinados por Paulo em 1 Coríntios 12, 13, 14. E o falar em outras línguas, interpretação de línguas, curas, milagres e tudo mais. Porque todas as vezes que o cristianismo, eu não estou falando da igreja do Evangelho que acabou no início do quarto século, pós-Constantino, toda vez que o cristianismo tentou praticar os dons espirituais aos quais Paulo aludiu e as práticas de Jesus, acabou em confusão. Foi tanta confusão porque não tinha mais uma leitura objetiva com uma interpretação que se baseasse numa hermenêutica mínima de bom senso. O que é hermenêutica? É a arte de interpretar. Ah, tá. Uma arte de interpretar baseada em conhecimento histórico e em bom senso, tendo Jesus como referência. No pentecostalismo, tudo fica na subjetividade. Então, cara, é a zona. Para a zona total. Aí, por conclusão, chega um cara lá, aí fala como o Bispo Arnaldo, sabe? O Bispo Arnaldo aí do YouTube. Teve aqui semana passada. Aqui? Não é mais bispo, agora ele é apóstolo. Ele é apóstolo, ele é meu amigão, né? E se ele chegar a 1 milhão, que deve estar chegando, vai ser. Falou que vai virar semideus. Vice-deus. Vice-deus, O Arnaldo é meu demais, companheirão, cara. Né? Nós somos. Ele era ateu, ele dizia que era ateu. Eu digo que é ateu. Ele falou do Caio Fábio, né? Falou aqui. Isso é ateu, coisa. Não, ele não é ateu, não. Aí depois ele começou, Caio, eu tô crendo no teu Deus. Aí agora ele sofre quando ele vê esse negócio sendo feito desse jeito. A gente falou muito sobre isso aqui. E aí. O Arnaldo, aquelas línguas que ele fala, que ele inventa. Como que ele ensinou? Cântaros, ele ensinou como que começa. Né? Aí, conclusão, você, sendo do meio, você vê que as línguas dessas pessoas geralmente é a língua do pastor e da mulher do pastor. Você vê que não tem nada sobrenatural, é um iásige de língua estranha. Na Bíblia, quando fala sobre a língua, é que cada um entendia na sua própria língua natal. Parece que o apóstolo, o mensageiro estava falando
uma língua e cada um entendia na sua própria língua. Atos 2. Cada um entendendo. E essa era a perplexidade. Como eles falam em outras línguas. Ou seja, tinha uma função. E nós entendemos nas nossas línguas maternas. O princípio era a evangelização. Era o Pentecoste carregando a mensagem de que aquela palavra do evangelho era para ser anunciada na terra inteira. Agora, Paulo diz, eu prefiro falar 3 palavras com a minha razão do que 10.000 palavras numa língua estranha, numas algaravias estáticas, porque ele diz que não servia para edificar a comunidade. Ninguém entendia. Ele diz, isso tem a finalidade, ele não usa a palavra terapêutica, mas é terapêutica. Ele está dizendo, isso apenas edifica aquele que ora sozinho, em si mesmo, porque era uma espécie de orgasmo do espírito, ou de gemido do espírito. Era uma transcendência que ia para além dos códigos linguísticos. Era o gemido de angústia ou era uma adoração orgásmica, espiritualmente, diante de Deus, aquela alegria de ser de Deus. Aí, no movimento pentecostal, e esse que a gente tem agora começou na Rua Azusa, nos Estados Unidos, aí já começou nesses termos de um fala e o outro interpreta. O que está falando não sabe o que está falando, e o que está interpretando está dizendo o que lhe vem à mente e ao coração. Aí, cara, você ouve cada conselho maluco, cada coisa estapafúrdia. O que Jesus disse, às vezes, é desdito nessas profecias, de modo que, sinceramente, se me perguntar, você crê no dom de profecias? Eu creio. Eu creio também em paranormalidade, eu creio em OVNI, eu já vi 2 vezes, e insofismavelmente eu não vi só. Eu vi com testemunhas e vi da outra vez com uma cidade inteira, todo mundo parado olhando para cima. Meu Deus, cara, eu acho que eu ia pirar se fosse uma coisa dessa. Então, eu vi, não li. Não é te contar. Não. Aí, conclusão. Quando o pentecostalismo foi crescendo, ele foi crescendo com gosto para todos os paladares. Então chegou uma pessoa lá, aí diz, o meu marido me bateu. Aí uma irmã do lado começa, olhando, eles cantam Shilmaandris, Ilishimahaya, lá. Aí começa o profeta a dizer, minha serva, assim diz o Senhor, este homem que hoje te bate, essas mesmas mãos te abençoarão. Fica o tempo que for necessário, mesmo que ele te tire a cabeça. Fica, minha serva, persevera, porque o Senhor vai te honrar. Aí a mulher, glória a Deus, fica mais 20 anos apanhando, para não desobedecer a Deus, enquanto Paulo diz em 1 Coríntios 7, se você está casada com um homem que não crê como você crê, e ele te trata bem, fica com ele. Mas se ele não crê como você crê e te trata mal, deixa-o logo. Caramba. Está lá dito na Escritura por Paulo. Mas nesse meio, qualquer coisa pode se transformar num anti-evangelho dito em nome do Senhor. Então, o pentecostalismo, aonde chegou, gerou confusão. Ele cresce muito porque é populista. A palavra pentecostal, então, vem de Pentecoste. Pentecoste dos dons Isso. que desceram na... E o neopentecostal, o que é? O neopentecostal? O neo é o pentecostal que já não tem os pudores do pentecostalismo primordialmente representado pelas Assembleias de Deus, que parecem assim, às vezes... Pareciam. Hoje em dia não, a coisa lá ficou maluca, quase que geral no todo. Mas no passado, eu me lembro do tempo em que eu convidava pastores pentecostais para irem pregar na minha igreja presbiteriana, porque eles iriam pregar evangelho. Sim. E eram homens sóbrios, falavam inglês, estudavam, gostavam de se aculturar, era outro departamento. E eles pareciam presbiterianos que se permitiam, com ordem, falar em línguas do templo.
mas não podia ser mais do que 2 ou 3. E se não houvesse interpretação condigna à luz do Evangelho, à luz do Evangelho, ninguém podia abrir a boca porque o pastor tinha autoridade para dizer: irmão, calma, silencie, por favor. E eu vi muitas vezes pastores pentecostais calarem os profetas inconvenientes. De repente o cara começar a falar qualquer coisa. Qualquer bobagem. O cara conhecia o Novo Testamento, sabia que ele estava dando um chute fora. E dizia, não. Chamava a pessoa da questão e dizia: olha, o tratamento é esse, mas não vai além disso. Os neopentecostais querem saber só de dinheiro, teologia da prosperidade, as novenas, as campanhas, é dinheiro. Tudo dinheiro. Encontram base onde? No Antigo Testamento para corroborar isso? Você vê que eles só pregam sobre a prosperidade de Abraão, que se fosse hoje em dia era um pobrezinho, que a gente ia ficar com pena dele, era um beduíno que tinha lá algumas coisas, mas para a antiguidade ele era um ermitão rico. A prosperidade de Abraão, a prosperidade de Salomão, eles só vão no Velho Testamento. A trombeta de Josué, que vai derrubar as muralhas do seu insucesso. Aí eles dão aquelas trombetas lá. A trombeta pode ser dada de graça, mas a oferta para usar a trombeta tem que começar pelo menos em 1.000, 2.000, sei lá quanto. Então, não, aqui a trombeta é de graça. Agora, o uso é que é espiritual e custa caro. Pior do que a indulgência. E aí vai. E outra coisa, pior do que a indulgência, porque eles não creem mais em pecado. Ah, não? Não, pecado é coisa de crente antigo. Não creio. Você não lembra de uma entrevista do Macedo da Veja, onde ele disse: na minha igreja, uma mulher pode ter 10 homens, um homem pode ter 10 mulheres, todo mundo pode comer, quem quiser comer, desde que o cara entre com a grana no gasofilácio. Caramba. Então, nem mais aquela angústia pura. De buscar a santidade. Buscar, dizer, meu Deus, eu pequei, aceito uma grana em troca. Nem mais isso existe. Perdeu-se a vergonha, então, já vai direto para o dinheiro. Já vai para a grana, direto, do cartão. Mas e como que as pessoas... Rapaz, as pessoas, esse é que é o problema. Então, por que elas não percebem isso? Porque elas querem grana. As pessoas? Querem, tudo a espiritualidade da ganância imediatista. Ninguém quer trabalhar, cara. Ninguém quer trabalhar, não. Essa coisa do presbiteriano, do reformado, eles tinham uma ética de trabalho. A ética era o seguinte: trabalhar muito, guardar para dias maus e guardar para ajudar quem não tem. Enquanto isso, você vive uma vida simples e frugal. Essa era a ética de trabalho do protestantismo. Que não tem nada a ver com nada disso aqui. Caramba. Isso é uma coisa que só podia ter nascido nos Estados Unidos da América, né? Esse culto ao demônio, ou a possessão que tem nas igrejas neopentecostais, ela vem porque... primeiro, você acredita no demônio, nessa figura de Lúcifer como o inimigo, o enganador ou não? Primeiro, existe essa figura? Né? Existe. Agora, Lúcifer foi um nome que se deu depois. Na Bíblia você não lê tem nada sobre Lúcifer. Satanás, diabo e as terminologias dos povos em volta de Israel, que era Belzebu, era Baal, Astarote, Moloque. Tudo demônio. Todas essas figuras interpretadas, inclusive por Paulo, como figuras espiritualmente demoníacas, porque eram figuras que demandavam, faziam barganhas. Aí você tinha que oferecer um filho, oferecer uma filha, tinha que fazer grandes barganhas para grandes negócios. E isso sempre foi demoníaco, mesmo no espírito do judaísmo. Isso era considerado totalmente maligno. E agora, a figura de Lúcifer, ela aparece
como referente a Jesus, a estrela da manhã. Então. É Jesus. Não era o demônio. Ele ganhou essa alcunha, foi transferido de Jesus, do Cristo, a estrela da manhã, para Satanás por uma hermenêutica pentecostal. Um erro de interpretação? Total. Por quê? E que ganhou, porque não tem conhecimento. Não, mas baseado em que trecho? Baseado na ideia de que ele é a estrela da manhã, queria ser maior do que Deus, queria chegar primeiro, queria iluminar antes de tudo, queria... Essa coisa aí do supremacismo sobre Deus, né? Entendi. É que foi criando essa figura. Mas não existe essa figura desse anjo designado assim, não. E nem tem tampouco a ideia da figura de Satanás e do diabo. No Velho Testamento ela é quase desconhecida. Tá. Você vê alusões pequenas, você vê alusões simbólicas no Gênesis, a serpente. É uma arquetipia. Aí você vê que tinha a ver com a cultura judaica do deserto, onde tinha muita serpente venenosa. Mas era uma serpente com membros, né? Ela não rastejava, né? Ela tinha pequenos rastros de membros, né? Da evolução, ela perdeu. E tinha íbis e outras coisas lá, e outros tipos de ameaça, e serpente voadora, esse negócio todo. Aí ela ganhou essa arquetipia maligna. Mas o Velho Testamento praticamente não fala em Satanás. Mas fala da guerra no céu, um terço caiu junto com eles, aí não tá? Não. De onde vem no Apocalipse. Tá. E aí o Novo Testamento fala, mas o Velho Testamento fala poucas vezes. Uma delas é quando Davi matou os últimos gigantes, descendentes dos Nefilins. Quando ele matou os 4 últimos, irmãos de Golias, os homens dele mataram, aí diz assim, então, tem uma relação de causa e efeito, dando a certeza de que aqueles nefilins eram figuras malignas, demoníacas, do tal do cruzamento alienígena. Eu tenho muito mais tendência a crer naquilo que o pessoal chama de alienígena e que os cristãos chamam de anjo. Eu creio muito mais, porque anjo, para mim, não é aquele ser lá do Vaticano, nem querubim, aquele pintinho, gordinho, com bundinha. Não, eram figuras assombrosas. Você vê aquelas leituras em Ezequiel, tipo, tinha cara de boi para cá, de não sei o que para cá, olho, pé virado, era um negócio muito maluco. E outros tinham aparência de relâmpago, falando contigo. Era tudo muito diferente dessas romantizações no Velho Testamento. E tem também a coisa do objeto voador não identificado em Ezequiel 10, Ezequiel 1 e 10.